Bom dia, crianças, graça e paz a todos, tudo bem? Que esse estudo que nós iremos iniciar seja abençoado por Deus. Nós iremos estudar a quarta lição, Boas Companhias, Tô Dentro. Esse é o título de nossa lição. Então, vamos continuar aprendendo sobre sabedoria, continuar aprendendo sobre como devemos nos portar como cristãos diante do nosso Deus. Pausa esse vídeo, ore a Deus, agradecendo esse momento que nós teremos na companhia do nosso Senhor, que o Espírito Santo possa nos iluminar nesse momento de estudos. Que Deus abençoe a todos, ore a Deus nesse momento. Muito bem, abra sua Bíblia aí em Provérbios. Vamos ler o texto de Provérbios capítulo 13, tá? E o versículo 20. Depois nós voltamos e nós vamos ler Provérbios capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 15. Mas para como primeiro momento, vamos ler isso. O que é que ele diz? Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Veja, desde as primeiras aulas nós estamos conversando em comparações. Mais uma vez aqui, o autor de Provérbios faz a comparação entre sábios e tolos. Vamos compreender um pouco mais sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6 e o versículo 5. Leia o que é que tem lá. Veja, você percebeu que em Gênesis capítulo 6 e versículo 5, nós vamos encontrar que a maldade do coração do homem, depois do pecado, foi crescendo. E nós olhamos lá na narrativa, dizendo que o coração do homem era continuamente mal. Pelo coração do homem ser continuamente mal por conta do pecado, ele se torna tolo, ele se torna insensível, ele se torna várias e várias coisas que vão em contrário à palavra de Deus. Então, se vocês perceberam, um coração tolo, um coração insensível, ele está igual a ser um coração mau. Então, nós vemos essa comparação na Bíblia. O coração mau do homem, ele leva o homem a ser insensível, a ser tolo, a ser inconsequente. Não leva o homem a ser sábio. Mas, pela graça do nosso Deus, nós vamos aprender que esse Deus que habita nos céus, ele faz com que o homem ele retorne a ter um coração sábio quando ele observa os seus mandamentos, pela graça do próprio Deus. Bom, eu gostaria que você lesse Provérbios, volte lá, saia do capítulo 13 e volte lá para o capítulo 1. E eu gostaria que você lesse do versículo 1, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 15. E eu queria que você fizesse um exercício aí na sua casa. Eu queria que você identificasse os versículos 8, 9, 10 e o 15. Esses versículos, eles estão identificados com qual mandamento lá dos 10 mandamentos, do Decálogo, tá? E eu gostaria que você também lesse os versículos 11, 12, 13 e 14 e também fizesse exercício, identificasse com qual mandamento lá do Decálogo esses versículos aqui, eles se identificam. Faça esse exercício aí, vai ser muito importante para você, porque você vai começar a fazer a separação sobre sabedoria, sobre o que é ser tolo, e você vai começar a entender que todas as coisas estão ligadas. O que tem em Provérbios está totalmente ligado lá ao que tem lá nos 10 mandamentos e em outras partes da Bíblia. É bom nós fazermos esse exercício, porque aqui nós vamos fixando em nossa mente que a Bíblia ela está interligada. Não é, eu só tenho que ler o Novo Testamento. Não, eu só tenho que ler o Antigo Testamento. Não.
A Bíblia ela está interligada e nós devemos aprender a fazer essa leitura e nós, com a graça de Deus, iremos crescer em conhecimento do Senhor. Bem, crianças, vamos ver com que mandamentos esses versículos de Provérbios estão ligados. Veja, pedi para você ler o versículo 8, 9, 10 e o 15. Então, esses versículos eles estão ligados com o quinto mandamento. E qual é o quinto mandamento? Nós já vimos isso em aulas passadas. Honrar pai e mãe. Então, se você observar no versículo 8, ele já começa dessa forma: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão como diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então veja, quando ele diz, filho meu, ouve o ensino do teu pai, não é um pedido por escolha minha. Eu devo, não devo. Não, aqui é um mandamento. Entenda isso. Honrar pai e mãe não é uma escolha minha. Honrar pai e mãe é um mandamento. Então está ligado ao quinto mandamento. Então quando ele fala aqui, se você percebeu, ele vai falar que você vai trazer coisas excelentes para a sua vida. E ele cita algumas coisas. Ele cita diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, essas duas coisas, diadema de graça e colares para o teu pescoço, são identificações de coisas boas que, ao você praticar a obediência a Deus, você vai receber. Se você pratica o mandamento de Deus, você vai receber graça de Deus para a sua vida, para que você ande bem, de forma sábia e de forma respeitosa. Os outros versículos, que são os versículos 11, 12, 13 e 14, eles estão ligados ao sexto mandamento, que é não matarás, e ele está ligado ao 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Se você viu lá, a mulher do teu próximo, o animal do teu próximo, nem coisa alguma que pertença a ele. Então, se você identificou bem, dos versículos 11, 12, 13 e 14, vai falar de pessoas que chamam o outro para praticar a maldade. E praticar a maldade não há sabedoria de Deus nisso. Ao contrário, a ira de Deus está sobre essas coisas. Então, quando eu chamo alguém para mentir, quando eu chamo alguém para fazer qualquer tipo de maldade que seja para com a outra pessoa, não há sabedoria nisso. E o versículo que nós lemos, no capítulo 13, o versículo 20 de Provérbios, eu queria que você observasse mais uma vez, ele diz exatamente o seguinte: quem anda com os sábios, será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Quem é tolo aqui? Está vendo a comparação? Tolo aqui é aquele que não observa o mandamento de Deus. Agora vá lá para o Novo Testamento. Vamos ler o que é que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33. Tá bom? Então, nessa carta, eu gostaria que você fizesse a leitura. Pode pausar o vídeo, sem problema algum. Eu queria que você fizesse essa leitura. E nós vamos identificar que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre má conversação. O que seria má conversação? É eu estar envolvido com conversas que não glorificam o nome de Deus. Se você perceber, o apóstolo Paulo ele não está falando de uma coisa nova. Ele está falando, se você for para Salmo, capítulo 1, versículo 1, ele vai estar falando exatamente o que o Salmo está falando lá. Então, cuidado nas suas conversas. O que é que você tem falado quando você está junto com seus amigos? O que é que você tem escutado? Você tem dado ouvidos a palavras que não agradam a Deus? Você tem participado de conversas onde essas conversas são para desonrar o nome de Deus?
Ao contrário, você deve influenciar pessoas, falar da bondade e da graça de Deus, para que elas entendam o quanto esse nosso Deus ele é bom, é justo e quer que nós andemos de forma moral, íntegra e agradável a Ele. Leia o que o apóstolo Paulo diz. Para vocês, essa pergunta é lógica, mas é bom que ela seja feita. O que é melhor? Aconselhar para o mal ou aconselhar para o bem? O que nós temos aprendido até aqui? Nós temos aprendido que conhecer os princípios da vontade de Deus nos leva a honrá-lo e servi-lo melhor. Nós precisamos falar uma coisa aqui nesse nosso estudo: escolhas. Nós sempre precisamos fazer escolhas em nossa vida. Mas as nossas escolhas, elas estão baseadas em quê? Na nossa própria vontade? No nosso coração mau, conforme nós lemos lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, ou na vontade de Deus? Por favor, você abra sua Bíblia e leia primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 1 e versículo 1 ao versículo 15. E eu gostaria que você fizesse essa leitura com muita calma. Se você não entender, quando nós estivermos juntos presencialmente, você pode perguntar a mim e nós vamos aprendermos juntos, tá bom? Eu gostaria que você lesse aí. Veja, nessa leitura que você fez de 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 15, eu queria que você fizesse outro exercício. Você vai fazer a comparação dessa leitura que você fez com essa leitura que eu vou te passar agora, tá bom? Nós temos que ler muito, né? Se nós lermos, cada vez mais que nós lemos a palavra de Deus, nós seremos cada vez mais instruídos por Ele. Então, eu gostaria que você fizesse a leitura agora no primeiro livro dos Reis. Nós já lemos isso em nossas primeiras aulas, tá bom? Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, do versículo 1 e versículo 12. E eu gostaria que você identificasse para mim qual a diferença que você consegue observar na atitude de Salomão, nesse capítulo 3, e na atitude do seu filho Roboão, no capítulo 12 que você leu. Tá bom? Vocês identificaram nessa leitura de 1 Reis 3 que Salomão foi humilde, pedindo sabedoria a Deus, e identificaram lá no capítulo 12 de 1 Reis que o seu filho Roboão ele foi tolo, rejeitando o bom conselho dos anciãos e acolhendo o conselho mau de seus amigos. Vocês acertaram. É que nós aprendemos, crianças, com tudo isso. Nós devemos sempre buscar sabedoria em Deus. Nós devemos sempre buscar graça e conhecimento em Deus. Todas as nossas atitudes que nós temos, nós devemos colocar como se fosse uma balança, né? Porque o nosso coração mau, ele vai puxar para baixo as atitudes boas, mas nós devemos puxar para cima nossas atitudes boas. Então, nosso coração mau sempre vai ter ideias diferentes do que a Bíblia diz, do que o Senhor Deus diz. Mas somos servos desse Deus. Então, por sermos servos dele, nós recebemos a graça, recebemos capacidade para vivermos uma vida com sabedoria, desejando sabedoria para poder tomarmos decisões corretas. Lembra da decisão que Salomão tomou com aquelas duas mulheres? Ele decidiu cortar a criança no meio, porque ele sabia que a verdadeira mãe não ia deixar que a criança ela fosse morta. Então nós devemos identificar isso em nossas vidas. Com quem estamos nos relacionando? O que nós estamos ouvindo, né?
Será que estamos ouvindo palavras sábias que nos instrua e que nos faça andar de forma correta? Ou nós estamos no meio de pessoas seguindo conselhos maus, seguindo com as crianças? Concluindo nosso resumo da aula 4, Salomão ele foi humilde e buscou sabedoria em Deus, diferente do seu filho Roboão, que foi tolo e buscou o conselho mau de seus amigos, não dos anciãos. Que você possa buscar o conselho bom que vem de Deus para você se tornar sábio. Reflita novamente no capítulo 13, o versículo 20 de Provérbios que nós lemos. Que Deus preencha o seu coração de sabedoria, mas que você busque por essa sabedoria. Ande com pessoas que lhe falem coisas sábias e não tolas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Podemos nos encontrar presencialmente e nós poderemos tratar melhor desse tema. Que Deus abençoe a todos vocês, crianças. Graça e paz. Semana abençoada.